TV Artilheiro. Rapaziada, já preparada já aí pra gente conversar, né? Pode começar, Fábio, aí, ok? Ô Zé, você até agora 3 jogos no comando do Fortaleza. Internacional, você perdeu de 1-0 quando poderia ter tido outro resultado. Passou. Foi para o Santos, muita gente imaginava, isso é fato, que o Fortaleza não saía de lá com empate. Fortaleza quase saía com um resultado positivo. Hoje, contra o Goiás, você meteu 2, poderia ter metido mais. 2, 3, 4 gols. É a arrancada do Zé Ricardo hoje no comando do Tricolor? Boa noite a todos. Tudo que a gente fizer aqui é a cara do Fortaleza. A gente não tem nem intenção nenhuma de ter o eu na frente do nós, né? A frustração foi muito grande na partida de estreia. Apesar da gente saber que no futebol a gente tem que deixar as coisas para trás, aquele jogo me incomodou realmente, o resultado final. Conseguimos um ponto muito importante contra uma equipe que está na parte de cima da tabela, que é o Santos. Mas para que esse ponto valesse realmente todo o esforço que foi feito pelos atletas, a gente precisava confirmar hoje o resultado. E graças a Deus, demos um passo importante em busca do nosso objetivo. O resultado foi excelente, Zé, uma vitória que coloca o Fortaleza na 12ª posição, à frente do próprio Goiás e do Ceará, o seu rival. Mas para você, ficou um gostinho de quero mais? Com a expulsão no primeiro tempo, dava para o Fortaleza ter tentado tirar esse saldo negativo de gols? Ou para você o 2-0 ficou de bom tamanho? Olha, eu penso que nesse momento o mais importante era a gente vencer, né? Lógico que a expulsão de um atleta ainda no primeiro tempo do rival, que já veio de um jogo de gestante contra o Inter, que também jogou com a menos, nos ajudou. Mas esse jogo contra o Inter que eles viraram, veio logo à nossa mente, o estado de alerta foi ligado, porque uma equipe que conta com um atleta com a qualidade e o poder de decisão, né? Que é o Michael, que atravessa uma grande fase e que é um puro talento. Ele representa o futebol brasileiro de forma integral. A gente sabia que não poderíamos ser surpreendidos. Então, foi ligado o alerta para a gente no intervalo. Ainda oscilamos um pouquinho no início do segundo tempo, mas com o segundo gol a gente teve um pouquinho mais de tranquilidade e o resultado veio. Com a saída do Mariano Vasquez, por que foi a saída dele no intervalo? E você perdeu a criatividade no segundo tempo? Bem, o Mariano, no último lance do primeiro tempo, teve um cartão amarelo. Ele é um jogador muito voluntarioso e por essa volúpia que ele tem do jogo, às vezes acaba perdendo um pouco o tempo da jogada, na marcação. A gente tinha uma função importante para ele hoje, que era tentar sobrecarregar as costas do lateral direito do Goiás. Ele vem executando bem. O Oswaldo treinou muito bem na função dele, como um meia centralizado. E eu entendi que a gente não poderia correr, já com vantagem no empate, vantagem da vitória, a gente não poderia correr o risco de, de repente, ter um segundo cartão amarelo e igualar novamente o número de jogadores. Então, foi uma mudança também por merecimento, já que o Oswaldo vem treinando muito bem, e também pensando naquele cartão que ele já tinha tomado e poderia sofrer o segundo cartão e a gente perder a vantagem numérica que tínhamos conquistado. Ô, Zé Ricardo, nos fala das entradas de início, né? Do Felipe Pires e do André Lima. Se achou por bem deixar André Luiz, se achou por bem deixar Edinho e Romarinho no banco de reservas? Entradas naturais, eu conto com o elenco todo. A gente sabe que vai precisar de todo mundo para o Campeonato Brasileiro, para aquilo que a gente tem como objetivo. O Felipe Pires foi mais uma questão tática, uma mudança tática, já que eu precisava de um atleta que jogasse de forma bem aberta, e o Felipe, durante a semana, foi bem na função, já tinha entrado bem no segundo tempo contra o Santos, então foi um prêmio todo o esforço que ele fez, e não ao contrário, em relação ao Romário. E a entrada do André Luiz pelo lado direito, o Oswaldo teve um probleminha no início da semana, ficou três sessões sem participar, e a gente montando a planificação para o jogo de hoje,
o André desempenhou muito bem. Então, por merecimento também, na questão de justiça, conversei com o Edinho, a gente entendia que o Edinho ia ser também importante como foi na entrada, e eles acabaram rendendo aquilo que eu esperava. Agora é tentar melhorar cada vez mais rendimento para a gente poder, nas próximas partidas, estar evoluindo. Ô Zé, boa noite. Você que já tinha trabalhado em grandes clubes do futebol brasileiro, com grandes torcidas, como é que foi vivenciar agora sua primeira vitória no Fortaleza e com uma boa presença de público, torcedor do Fortaleza voltando a fazer uma festa dentro de casa, uma festa bonita? O público ainda não foi divulgado, mas a gente sabe que tinha uma boa presença de público e o Fortaleza está entre os principais nesse quesito no Campeonato Brasileiro. Foi muita emoção para você? Bem, pelo que isso é um capítulo bem à parte, falar da torcida, porque, pelo que eu soube, foram 34 mil presentes. Pela primeira vez eu não consigo ouvir o hino nacional, que eu sinto um orgulho muito grande de cantar, e a torcida estava cantando, passou uma energia muito grande, uma atmosfera diferente, e já vim jogar algumas vezes aqui, né? Como em outros lugares, mas certamente senti uma energia muito grande. Eu acho que a palavra é gratidão por eles estarem apoiando, como sempre fizeram, a equipe, e uma satisfação de poder conseguir a primeira vitória sob meu comando com a nossa torcida empurrando durante todo o tempo. Era até difícil falar com os jogadores porque a torcida não parou de cantar. Então, tomara que a gente continue a nossa caminhada de forma positiva, porque certamente nós vamos colocar sempre mais torcedores no Castelão, e como é importante, hoje foi uma prova disso, a presença deles. Certamente no sábado que vem a gente conta muito com esse estádio cheio e que nos empurre como empurrou hoje. Zé, boa noite à sua direita. Parabéns pela vitória. Fortaleza não levou gol hoje, eu queria que você falasse disso, porque vem sendo muito criticada a quantidade de gols que o time está tomando. Foram 3 gols contra o Santos, 1 contra o Inter, hoje nenhum. Em 3 jogos, 4 gols sofridos, mais gols feitos. Queria que você falasse de não ter levado gol hoje. A gente comentou isso no vestiário. Se eu não me engano, é a 3ª partida do Campeonato Brasileiro que a gente não sofre gols. É uma preocupação, não tem a menor dúvida. E certamente com os comportamentos defensivos, a gente trabalhando cada vez mais e eles entendendo, a gente fica mais seguro, né? Logicamente que a nossa tarefa foi um pouco facilitada pela expulsão do atleta do Goiás, mas é sempre bom dar confiança para os atletas, confiança para o setor e também confiança para que a gente possa enfrentar uma equipe tão perigosa quanto a equipe do Fluminense, uma das equipes mais talentosas, talvez, aí do nosso campeonato, com jogadores bem desequilibrantes. A gente vai ter que estar com todo mundo bem atento e marcando independente do local onde a gente for marcar, sempre de forma muito equilibrada para a gente poder fazer um jogo aqui onde a gente possa conseguir os 3 pontos também. Ô Zé Ricardo, boa noite aqui no canto. Pelo que a gente viu aí, o seu time é esse que tem uma consistência no meio campo. A gente viu os jogadores dividindo bola como se fosse uma final de campeonato. Um meio campo povoado para não dar espaço. É isso que você está querendo do Tricolor? Não tem a menor dúvida. Esse jogo era fundamental para a gente, né? No quesito pontuação, no quesito confiança, no quesito de fortalecimento de ideias. E eu acho que foi o que eu falei com eles no vestiário. A gente fez uma semana muito boa, né? E mostramos muitos vídeos do adversário, mostramos vídeos nossos em treinamentos. E, logicamente, que o atleta se vendo executando e tendo a certeza que pode executar, que pode fazer, ele vai ganhando confiança. E eu acho que esse é o papel nosso, da comissão técnica, passar para eles tudo aquilo que eles podem render, aquilo que provavelmente pode acontecer no jogo, dar as ferramentas, mas também deixá-los confiantes para que eles possam tomar as decisões, porque são eles que vão, dentro do campo, fazer a diferença. Zé Ricardo, boa noite. Essa vitória contra o Goiás reflete uma tendência até curiosa no Fortaleza. Foram 3 vitórias por 2-0 e todas contra times que acabaram de subir da Série B também junto com o Fortaleza.
Existe alguma diferença entre jogar com um time que acabou de subir, que é um concorrente direto contra o rebaixamento, e contra equipes também que estão lutando pelo G6 da Libertadores e até mesmo pelo título? Olha, o campeonato é extremamente difícil, né? Eu acho que esse fato que você citou aí acaba sendo uma coincidência, né? Mas, de certa forma, eu acho que nós merecemos hoje a vitória e também tivemos consistência entre os nossos setores. A tendência, a nossa busca é para que essa tendência seja sempre mais constante. E a gente vai precisar muito disso na próxima partida contra o Fluminense, porque é uma equipe que realmente dá uma contribuição muito grande, vem dando uma contribuição muito grande ao futebol brasileiro, da maneira leve, ofensiva que joga. Com a nova comissão técnica, certamente uma motivação a mais para os seus atletas. Vou ter o prazer de reencontrar o Oswaldo Oliveira, que é um amigo nesse pouco tempo de profissional que eu acabei fazendo. E certamente vai ser um jogo muito lutado, muito energizado. A gente vai precisar estar na nossa plenitude. Então, tentar tirar o Fluminense do seu conforto e fazer o nosso jogo prevalecer dentro da nossa casa. Ô Zé, você falou no início da entrevista que ia precisar de todo mundo. O Fortaleza hoje tem 21 pontos. O Campeonato Brasileiro não se pode vacilar. Quando você fala, eu vou precisar de todo mundo, você está satisfeito com o grupo que tem ou ainda virão reforços para você? Bom, a conversa sobre esse aspecto é sempre no sentido de a gente ficar bem atento nas possibilidades, né? O Jackson, por exemplo, foi numa possibilidade, já que a gente tinha, já na minha chegada, detectado a necessidade de mais um zagueiro. Logo em seguida perdemos o Roger. Com isso, o Jackson e o Adalberto vieram para cumprir essa lacuna no setor. E outra carência que já foi detectada é o meio-campista de forma mais característica do meio-campista. Mas acho que a gente tem que ter o critério, aquilo que a gente pensa como ideal para a nossa equipe, até porque já conseguimos observar que alguns jogadores podem desempenhar a função de meio-campista, o próprio Vasquez, o Oswaldo pode fazer com uma característica um pouquinho diferente, o próprio Edinho pode fazer como fez lá na Vila Belmiro, no segundo tempo. E eu tenho algumas imagens recentes do Romarinho também fazendo por dentro. O próprio Fortaleza já jogou no início da temporada com o próprio André Luiz fazendo 2 atacantes por dentro. Então, são características diferentes e a gente precisa ter muita calma para que potencializemos os nossos atletas que estão no plantel e, se houver a possibilidade de a gente trazer um atleta nas condições que seja boa para o atleta e para o clube, eu não vejo o porquê de não trazer. Zé, boa noite. Parabéns aí pela vitória. Queria que você falasse aí da partida do Felipe Alves, que garantiu ali o Fortaleza, pelo menos, não levar logo um gol no começo do jogo, né? O Felipe é um goleiro experiente, né? Já tem um lastro, assim como o Boeck. São 2 jogadores muito importantes para o clube. Certamente conto muito com eles. O Felipe está numa fase boa. E ele foi realmente importante naquele primeiro momento ali, porque nos deu tranquilidade para a gente poder buscar o nosso primeiro gol. Uma jogada que ensaiamos bastante e conseguimos um resultado. Depois, no momento do início do segundo tempo, onde o Goiás acabou tendo uma posse de bola um pouco maior do que a gente esperava, também teve importante no momento que o Goiás adiantou a marcação. Ele tem aquele potencial de trabalhar com os pés também, que deu tranquilidade para a gente. Por falar em Felipe trabalhar com os pés, que se notou que ele vem trabalhando menos com os pés. Isso é uma orientação sua? Você acha que é um risco? Aquele jogo ali atrás entre zagueiros e também o goleiro. É uma mudança que você está fazendo? O que a gente sempre pede é que a gente tenha o risco calculado. Pegamos 2 equipes, Goiás no segundo tempo agora, e principalmente o Santos, que pressionam muito, então é sempre um risco. Mas, por exemplo, o terceiro gol que a gente fez contra o Santos, já aos 49, o nosso jogo começou e passou 2 vezes pelo Felipe, e a gente não queimou a bola.
não fez bola longa, a gente procurou trabalhar com a superioridade naquele setor, tentando bater os adversários e chegar com equilíbrio no setor de ataque. E isso é que a gente sempre pede, que a gente tenha equilíbrio, se precisar fazer uma bola longa, que faça, mas sempre importante no futebol atual, principalmente com as marcações altas que nós enfrentamos e que vamos enfrentar, que tem um jogador desde trás que consiga fazer um desequilíbrio no setor para a gente poder não rifar a bola e não perder a posse. Ô, Zé Ricardo, você sabe que as redes sociais contratam muitos jogadores, né? Tem um jogador de destaque no time do Ferroviário, atacante Edson Cariús. Atacante, artilheiro, né? Um belo jogo com a equipe do Ferroviário. Lhe indicaram esse jogador? Você conhece o jogador? Porque até o empresário jogador esteve hoje aqui na Arena Castelão assistindo esse jogo. Edson Cariús. Alguém do Fortaleza falou com relação a esse jogador para a sua pessoa? Eu conheço o jogador. Acompanho o futebol brasileiro como um todo, primeira, segunda, terceira divisão, futebol internacional. Acho que é papel de um treinador estar sempre antenado. Foi o jogador que fez dois gols contra o Corinthians na Copa do Brasil, fez um bom campeonato cearense, mas a mim não chegou nenhuma informação desse jogador que tivesse vindo para cá. De qualquer forma, esses assuntos são sempre tratados de forma bem particular, interna, para que a gente não tenha nenhum tipo de informação, de comunicação trocada aí, para que possa depois, de qualquer contratação, como foi a do Jackson ou do Adalberto, seja passada para vocês, depois que ela seja concretizada. Ô Zé, eu queria que você falasse sobre o Quinteiro, né? Claro, marcou gol, foi um dos grandes personagens do jogo. Eu sei que para ser capitão, não necessariamente precisa ser um jogador mais velho, ter mais de 30 anos e tal, mas não é muito comum um jogador de 24 anos que chegou há pouco tempo no Brasil, primeira experiência no país, ser capitão e líder da equipe, um dos líderes dessa equipe. O quanto ele tem se destacado e foi coroado hoje com uma boa finalização, aparecendo bem no ataque. Ele disse, inclusive, que é um mérito de um trabalho que já era do Rogério Ceni, de trabalhar muita bola aérea, muita jogada de bola parada, e que você continua dando continuidade a isso. Eu também me surpreendi. Assim que cheguei, fiz a avaliação do elenco e queria saber o porquê da faixa de capitão para um atleta estrangeiro que acabou de chegar ao clube. A gente tendo aqui Edinho, Oswaldo, Wellington Paulista também, o Felipe, jogadores que estão há bastante tempo no clube, Tinga, enfim. Mas é como você falou, ele representa mais um capitão da nossa equipe. Eu dou liberdade para que todos eles exerçam a sua liderança. O Quinteiro é um menino ainda, né? Mas com muita responsabilidade, e que demonstrou durante o período que eu estou aqui o porquê que ele é o capitão. Tem uma voz de comando muito grande dentro do campo, também tem um vestiário onde ele consegue aglutinar todas as nossas ideias. E isso é importante, porque certamente fica mais fácil nos momentos, principalmente nos momentos difíceis, que certamente todas as equipes passam, ter atletas como ele. Ô Zé, amanhã o Fluminense joga contra o Avaí, 8 da noite no Maracanã, é o próximo adversário. Você tem como costume, amanhã a gente já sabe que o elenco se reapresenta, você pede aos seus atletas que assistam esse tipo de jogo ao vivo, até mesmo para poder aprimorar alguma coisa, já se preparando para o próximo confronto, ou você prefere você mesmo assistir, tirar suas conclusões, fazer suas análises e passar para os atletas o que você quer, o que você vê de bom e o que você vê de deficitário no adversário? Logicamente que todos nós no clube estaremos atentos ao jogo de amanhã. Temos uma equipe de análise muito competente e, nesse ponto, os nossos atletas são bem comprometidos, né? A gente que está vivenciando agora as concentrações, o que eu tenho percebido é que ontem à noite foi o caso, com vários jogos, 5, 7, 9, e o grupo praticamente todo assistindo, os adversários. Então, tamanha a qualidade e principalmente o entendimento do nosso grupo, eu acho que eu não preciso nem pedir que eles vão assistir esse jogo, tenho certeza. Deu? Foi?
Boa noite aí a todos. TV Artilheiro.